Eu agradeço a Deus pelos dias de paz, graças a Ele conquistei os meus ideais. Eu agradeço o Papo em Dia, eu agradeço. Estamos de volta com mais Papo em Dia e o assunto agora é agrotóxicos liberados. Ei, a gente está recebendo aqui o biomédico Fábio Griciunas. Obrigada. Olá, Obrigada tudo pelo bem? convite. Obrigado por... Vamos começar a falar sobre esses produtos, né, que foram liberados, né? Parece que o Ministério da Agricultura liberou o registro de 31 agrotóxicos. O que o senhor acha disso? Então, eu sou fisiologista de formação. A minha especialidade é intolerância alimentar. Então, o que eu cuido? De processos de intoxicação. Nós ingerimos por dia, ou por mês, em torno de 25 gramas de substâncias químicas que a nossa célula não tem a mínima ideia do que vai fazer com isso. E vai entrar no nosso metabolismo. De onde vem isso? Da alimentação, vai entrar pela boca. Então, nós vivemos um grande paradigma no mundo. Nós temos 7 bilhões e meio de pessoas para alimentar. E temos que produzir alimentos. Então, a indústria como um todo, a indústria alimentícia, a indústria química, estão muito voltadas para a produtividade. Precocidade e produtividade. Rapidez, né? Tem que Rapidez. estar pronto. Eu preciso produzir alimento e preciso perder pouco alimento. A gente está falando disso hoje na receita, na receita do pão. Então esses tantos agrotóxicos que foram liberados, eles vão surtir efeito, vão causar algum sinal e sintoma daqui a décadas só. Porque essa população vai entrar em contato, então isso, frequência e quantidade. Então eu sempre falo assim, nós tomamos cuidado com hábitos, vícios e costumes, frequência e quantidade. Hábitos, vícios e costumes, frequência e quantidade. Então aquele trigo que há 10 mil anos atrás tinha 14 cromossomos, tem 46 hoje. Uau. O trigo que eu plantava uma vez por ano, esperava um choque térmico para que ele eclodisse, e tinha uma safra por ano, e precisava de um choque térmico, hoje eu tenho 2 safras de trigo por ano e planto numa região que dá 30 graus de temperatura. Então, o que nós mexemos isso? Na genética do vegetal ou da planta e na condição ambiental dele. Então, eu tirei pragas, tirei parasitas e coloquei na terra o substrato que ele precisa, o ingrediente que ele precisa. Porque nós fomos também movimentando, fazendo a rotação de cultura, nós vamos espoliando a terra. Deixa eu perguntar, o doutor Fábio, como disse a Gi, ele é um biomédico especializado em fisiologia humana, instrutor em alimentação fisiológica, gestor e assessor científico em, como disse, testes de intolerância alimentar. Aí o motivo da visita dele aqui, desse bate-papo, que a gente não entrevista ninguém, bate-papo, não é? Sim. É que o Ministério da Agricultura liberou o registro de 31 agrotóxicos, sendo 8 classificados pela Anvisa como extremamente tóxicos, 5 como altamente tóxicos, 13 como medianamente tóxicos e 5 como pouco tóxicos. Com isso, sobe para 169 o número de agrotóxicos liberados pelo atual governo em menos de 5 meses. Coincidência, doutor Fábio, ou não, que os mais tóxicos ou extremamente tóxicos são... Não são maioria, são 8, 13 os medianos. Bom, de qualquer maneira, para falar no meu linguajar, a gente está na roça, se é mais, se é menos, com tudo isso que foi liberado. Então, o que existe... Para o pessoal entender ainda mais de uma maneira mais prática, o que existe por favor. Nisso? Existe uma grande pressão política em cima da estrutura de governo. Por quê? O nosso país é um país exportador de alimentos. Perfeito. Então eu preciso produzir. E é verdade que o melhor vai para fora e a porcaria fica aqui? Porque depende para o país que vai. Por exemplo, se você mandar frango para o Japão, você tem um sistema de toxicologia lá de análise, que eles vão barrar com parte por bilhão de determinado produto que tenha na carne do frango, eles vão barrar. Então vamos lá. Normalmente o que está indo para fora, o que estamos exportando,
em linhas gerais não, o senhor já deu o exemplo do frango, depois de mais 2 ou 3, né, Gi? Para o pessoal em casa poder entender melhor ainda. Normalmente, essa é a pergunta, o que estamos exportando tem muito menos, infinitamente menos agrotóxicos do que o alimento que estamos consumindo no Brasil, é isso ou não? A minha opinião. É, lógico, por isso que o senhor está aqui. Eu acho que sim, porque determinados países têm regras e restrições. Dê 3 exemplos, então. Então, se você for mandar soja para algum país do norte europeu, não vai. Não passa. Se você for mandar soja para a China, provavelmente vá. E é o grande comprador hoje. Se você for mandar para a África, vai. Se você for mandar para o Canadá, não entra. Da mesma forma, produtos que vêm deles para nós. Nós compramos feijão, nós compramos arroz também. E, saber da legislação, eu não sou um especialista em legislação, perfeito. mas o que eu olho é comportamento da população e os processos inflamatórios que estão sendo causados. Então, eu acredito que sim, que determinados alimentos vão com níveis diferentes. Agora, quais são os riscos dos agrotóxicos no corpo humano, na saúde? Vamos pensar na unidade metabólica que nós temos, a célula. Só para o senhor entender, sempre tentando, por gentileza, explicar para aquele pessoal que está em casa aquela famosa sopa de letrinha. Sem sopa de letrinha. Então, vamos ser bem didáticos. Bem fácil de entender. Então, vamos dizer que eu coma algum ingrediente que a minha célula não sabe o que é. Pode ser um mineral, mas pode ser uma molécula de um agrotóxico. Tá. Essa célula, a hora que recebe isso, entrou pela boca, o intestino absorveu, caiu na circulação, foi para o fígado. O fígado falou assim, eu não vou ficar com esse negócio todo, eu vou jogar isso daqui para frente. E joga para frente, para ver quem é que vai pegar isso. Vamos dizer que a tireoide pega. A tireoide fala assim, olha, isso daqui parece com uma substância que eu preciso para fazer hormônios, eu vou ficar com ela. E põe lá. Só que essa célula, ela tem que desenhar um arcabouço para guardar esse material. Então ela tem, na estrutura genética dela, ela produz um mensageiro que fala assim, olha, outras células, eu tenho essa substância, eu vou mandar, não vai ficar comigo, mas eu vou dividir isso daqui com o pulmão e manda para lá. E o pulmão recebe isso e guarda. Mas essa mensagem faz com que essa célula se reproduza. E vai gerar um tecido, vai gerar o quê? Uma inflamação. Um tumor. Uau, e nós vamos chamar de câncer. Então, produtos todos esses produtos, você imagina, eu tenho processos inflamatórios, processos infecciosos. Tudo isso é causado pelos produtos por agentes químicos que nós estamos comendo. Nós vamos comer, durante a nossa vida, do mamando ao caducando, e o IBGE diz que a gente morre com 75 anos. Então, assim, essa conta está sendo feita até os 75 anos. 25 toneladas de comida sólida. Sabe o que é 25 toneladas de comida sólida? É uma carreta dessas de 3 eixos que a gente vê na estrada. Sim. Então, isso vai passar pela boca, pelo sistema digestório, por órgãos e tecidos, por glândulas e vão formar substâncias. Vamos lá. Vou fazer 5 perguntas para o senhor no ping-pong, que o senhor, por favor, para a gente poder, que a Gi tem também outras perguntas, mas me veio aqui 5 no bate-pronto, como a gente fala. O glorioso miojo, isso é uma praga, uma das maiores pragas para a nossa alimentação? É porque ele tem trigo, tem clara de ovo, e tem uma série de substâncias que são antifúngicos, estabilizantes, facilitadores de cocção, ativadores de sistema. Perfeito. Sim. Suco de caixinha, independente da marca, hein, gente? O famoso suco de caixinha, que você olha, eles só faltam falar que ganha uma laranja junto, se no caso for de laranja. O que o senhor fala? O suco de caixinha tem o processo de embalagem dele. Ele está em contato com uma membrana, com uma resina de alumínio dentro dela. Se nós ingerimos isso com frequência e quantidade, a quantidade de alumínio ou de outras substâncias metálicas, ou de antifúngicos, ou de antioxidantes que tem lá dentro,
esse alumínio vai competir com o iodo da tireoide. E eu vou ter o quê? Uma hipotiroidite ou uma hipertiroidite. Aquela famosa lasanha que dona de casa na praticidade, ou donos de casa, não importa, não é? Ou é pratiquinha, né? Bota lá no micro e, dependendo da marca, aí, ó, manda pro bucho que já era. Essas lasanhas. Então, aonde é que está essa lasanha? Ela está numa embalagem plástica que vai ser colocada no micro-ondas. Isso vai liberar o quê? Um polifenol. Um polifenol Gente, fica louco, né? é da Tanta mesma coisa. categoria de um agrotóxico. Ele tem um anel aromático lá dentro, que é um anel benzênico. E vai se fixar onde? Numa célula, num tecido. Quando eu coloco no micro-ondas, essa energia do micro-ondas libera isso. É a mesma coisa que água e garrafa plástica. Água e garrafa plástica gente. é a mesma Então, coisa. Foi transportada onde? Num caminhão, numa temperatura de 40, 50 graus. E aquele garrafão que ficou no sol 55 dias? Então, Nossa, e a temperatura faz com que esse plástico reaja também. Nossa, então, mas fica difícil a gente saber, então, o que consumir, né? O que beber. Essa é a porque grande- tudo a gente tá. Hoje, a vida que a Essa é a gente grande leva. confusão do mundo. E aí, nessa grande confusão do mundo, essa quantidade de 169 agrotóxicos, não é? Ou essa situação repassada com mais 31 agrotóxicos que estão liberados? Em linhas gerais, como eu disse, não é? A maioria de alimentos, sucos, tudo, todos, praticamente todos vão ter alguma coisinha. Um deles, pelo menos. Um deles, pelo menos, dos agrotóxicos. Então, você imagina o seguinte, se nós formos produzir alimentos para 7 bilhões e meio de pessoas, não colocando nenhum aditivo químico, nenhum agrotóxico, nada no alimento, nós conseguiríamos produzir alimentos para 2 bilhões de pessoas, mais ou menos. Olha. E os outros 5, o que a gente faz com eles? Então, algumas regiões do mundo são regiões muito exóticas e acabam não usando isso, mas também são de baixa produção, de produção local. Então, nós não queremos comprar uma maçã que ela esteja tortinha, uma cenoura que não esteja bonitinha no padrão da cenoura. Com isso, para fazer isso, nós temos que pôr um aditivo lá dentro. Tá. Então, esse é o grande paradigma que existe no mundo. E, independente de preferências políticas, estamos falando de questão de alimentação. Sim. Se em 5 meses, ou menos de 5 meses, não é? O governo já liberou essa quantidade de agrotóxicos, ou seja, sobe para 169 o número de agrotóxicos. Se em menos de 5 meses isso aconteceu, e aí pode ser Bolsonaro, Maria Chiquinha, Rita Cadillac, Gretchen, Neguinho da Beija-Flor, não importa. A perspectiva, se está começando assim, é a pior possível para a sequência do governo em termos do assunto que estamos debatendo. Porque os departamentos que controlam isso, eles não se falam. Então, se você for para o Ministério da Agricultura, ele tem uma posição. Se você for para o Ministério da Saúde, ele tem outra, mas os dois não se falaram. Perfeito. Se você for lá para a área de ambiente, também não se falou. E aí sou eu que estou falando, né, doutor? Eu que estou falando, o senhor comenta se quiser. Por isso que eu repito, eu que vou falar, o senhor comenta se quiser. Aí vai de quem pagar mais para votação ABC e tal, e viva o Brasil, como sempre vem acontecendo. Então, esse é o grande problema. Porque eu tenho uma força muito grande do setor agroindustrial, tenho uma força muito grande do setor químico, petroquímico, e tenho uma força relativa da área de saúde dentro da indústria farmacêutica. Que coincidentemente é a menor. Bom, gente, A então, saúde agora... Não, e vai fornecer. Se você for ver o número de farmácias que nós abrimos todo dia Sim. e o número de medicamentos que tem dentro de uma farmácia, nós estamos num país da doença ou num país da saúde? Agora uma coisa, bom, Boa. que a situação tá difícil, a gente já sabe, né? Igual o senhor estava falando, é difícil a gente não consumir pelo menos um produto com agrotóxico. Como faz para diminuir esses riscos? Como faz para se alimentar de forma mais saudável? Dá umas dicas para quem está assistindo a gente, para as crianças principalmente, né? Agora... Eu sei que foi difícil a pergunta, mas dá seu jeito aí, dá umas dicas. Vamos pegar aí, sim, você foi à feira. Você comprou seu brócolis, seu repolho, seu tomate. Tá. E eu fui comer pastel. Ah, minha Nossa Naquele Senhora. óleo que já passou por 32 55 dias.
Então, tem como fazer uma leve desintoxicação disso. Você não consegue tirar tudo, mas consegue. Uma forma bastante simples... Olha lá o que o doutor vai falar aqui. É lavar esses alimentos, deixar ele em molho numa solução ou de vinagre... Qualquer vinagre? Qualquer vinagre. Uma colher de sopa de vinagre em 1 litro d'água. Tá. E deixa o tomate, o pepino, a alface... Frutas também? Frutas, principalmente frutas, em torno de meia hora, 1 hora de molho lá. Tá. Ou uma solução de iodo a 5%, onde você também vai colocar em torno de 5 ml... 5 ml é meio um quinto de copinho de café. Tá. Em 1 litro d'água e vai deixar de molho também. Então eu pego essa molécula de agrotóxico e esse ácido clorídrico que tem no vinagre, ou ácido acético que tem no vinagre, ou o iodo, eles vão lá e sequestram isso e montam uma outra substância que deposita. Entendi. Então aí você lava de novo. Perfeito. Agora, aquilo que é sistêmico, o que é sistêmico? Aquilo que você pôs na terra e que o vegetal absorveu, isso já é mais difícil. Isso não tem como Por fazer. exemplo? E por exemplo, morango. Nossa, morango, né? É difícil. Tem safra de morango hoje? Quase não. Quase não. Você tem morango o ano inteiro, né? E tomate. Você tem R$10, 4 caixinhas. Você tem o ano inteiro. No caminho, então, esse sistema de produção, a gente não tem mais o ciclo de alimentos. Eu vou citar um exemplo que eu sempre cito em aulas sobre a goiaba. Quando você era garoto, a gente comprava uma goiaba e ia lá no pé, tinha bicho, não tinha? Tinha. Então, o que eles passavam? DDT, que esse é o pior dos agrotóxicos. De repente disseram, não põe agrotóxico, põe no saquinho. Né? Aí a gente comprava goiaba no saquinho. Nunca vi goiaba no saquinho. Então, não é da tua época, estou falando que é da minha. Da nossa. Da nossa, né? Estou falando da nossa. Aí você hoje compra uma goiaba muito bonita, sem nenhuma marquinha, nada. E ela está lá no pé. O que eu fiz? Eu não passei mais agrotóxico nela, mas eu fiz uma modificação genética nela que ela produz o próprio defensivo dela. Então, ela produz uma substância chamada oligopolissacárides. O que é oligopolissacárides? É um açúcar próprio dela. Perfeito. Ligado a uma molécula de um metal ou de um mineral qualquer. Isso, a mosquinha, quando vai lá e pica essa goiaba, ela fala, putz, que coisa ruim, eu não vou pôr meu ovo aí, não, eu vou embora. Mas nós comemos isso, essa goiaba. Só que esse oligopolissacárides é aquela história que eu contei agora há pouco, da célula que fala assim, isso aqui, o que eu faço com esse negócio aqui? Manda para o fígado, manda para o pâncreas. Então, se você vê, o número de doenças tem aumentado muito. A cada 2, 3 anos a gente descreve uma doença nova. Pois não. Né? Mas também estamos vivendo mais. Vou lhe falar uma coisa. É um custo muito alto. O número de doenças aumentou e o nosso tempo está chegando ao fim. Doutor, sério, o doutor Fábio que nos visita hoje, doutor Fábio Griciunas, que é biomédico especializado em fisiologia humana, instrutor em alimentação fisiológica, gestor e assessor científico em testes de intolerância alimentar. Contatos do doutor www.intoleranciaalimentar.com.br. Está aparecendo ali, é isso que eu tirei o óculos? Eu tiro e não enxergo, doutor. E os contatos com o 21DDD também. O doutor que nos visitou e que gosta de música, como, por exemplo, esse clipe que vamos mostrar agora. Desenrola! Tainá Bittencourt canta. E olha, tem mais de 2 milhões de visualizações. Coloca no ar, vai. Você não chega aqui mais perto, hein? Não preocupe, eu não mordo ninguém, só se você deixar. Então me diz aí, tá com medo de quem? Desenrola logo esse trem, já cansei de esperar. Você tem cara de ter boca macia,
O nosso corpo tá falando a mesma língua. Chega mais perto que eu te digo agora. A gente tira a prova, desenrola. Se me quer, não morde sua boca, vem morder a minha. Meu beijo tá querendo companhia. Joga esse medo fora e vem pra cá, vem pra cá. Se me quer, não morde sua boca, vem morder a minha. Meu beijo tá querendo companhia. E eu pirei na ideia da gente ficar. Diferente, sem óculos, né? Parabéns, como que foi fazer esse clipe aí? Ah, foi bem massa, teve bastante, dessa vez teve atriz e atores também, atrizes e atores. Então foi bem massa, eu gravei depois deles, eles ficaram a manhã inteira, o dia inteiro, a tarde toda lá numa casa. E aí depois eu fiz lá, mas foi bem tranquilo, eu acho bem tranquilo, pelo menos os que eu gravei até hoje foram bem tranquilos. Você se considera uma pessoa tímida? Porque ela fala baixinho, gente, a gente já tem esse vozeirão, mas parece ser meio tímida. Isso te atrapalha em algum momento? Olha, eu sou tímida com poucas pessoas, porque quando tem bastante gente, aí eu já me solto. Acho que com poucas pessoas todo mundo tá prestando muita atenção. Então quando tem mais gente, aí eu me solto mais. É. Vem cá, e você fala bastante, hein? Meu Deus, como fala. Meu Deus do céu, fala um pouquinho. Quero ouvir sua voz aí um pouquinho. É. Bom, parece que a gente tem mais um clipe, né? Isso da Tainá. Vamos ver mais um clipe dela então, gente. Roda aí. Calma, relaxa, respira, vai contar até 3. O que tá passando também já passei. Também já sofri, mas eu já superei. Ficar nesse desespero não vai ajudar. Reage, para de se lamentar. Sozinha nesse quarto só vai piorar. Sei que foi difícil ver aquela cena. Se afundou na deprê porque não vale a pena. Foi traída e quer se matar. Ameaçou se jogar da sacada. Não custa nada lembrar. Isso é chifre, não é asa. Foi traída e quer se matar. Ameaçou se jogar da sacada. Não custa nada lembrar. Isso é chifre, não é asa. Chega mais, meu parceiro, mano, volta que chifre não é asa. Yeah, Tainá! Vambora! Quem foi que disse que chifre é asa, mulher? Eita, isso é chifre, não é asa, né? Chifre não é asa. Tem uma música que você gosta, assim, claro que você gosta de todas, mas tem uma que você se emociona, ou que faz parte da sua história, que você canta, assim? Eu acho que uma das músicas que mais fazem parte da minha história, que mais faz parte da minha história, é Eu Sei de Cor da Marília, que foi a música que me mostrou nas redes sociais. O primeiro vídeo meu que estourou e que fez eu conseguir ganhar mais seguidores, mais visibilidade, foi com essa música, Eu Sei de Cor. Eu sei de qual, você vai cantar daqui a pouquinho pra gente, então. Mas agora, ó, a gente vai pro intervalo, então, e a gente volta. O que é, Fati? Vamos pro intervalo que chegou. A hora do lanche, que hora tão feliz. Gente, eu levei um susto. Eu falei, o que é agora, meu Deus? É o intervalo, gente. Mas no intervalo, a gente vai pro intervalo, mas você canta a música que marcou. Como é que chama a música? Sei de Cor. Sei de Cor. Foi a música que lançou a Tainá. Então solta a voz, a gente vai pro intervalo e volta já já. Deixa mesmo de ser importante. Vai deixando a gente pra outra hora. Vai tentar abrir a porta desse amor quando eu tiver jogado a chave fora. Deixa mesmo de ser importante. Vai deixando a gente pra outra hora. E quando se der conta já passou. Quando olhar pra trás já fui embora.